Bem, hoje vamos falar de Albert de Rochas e essa pesquisa está no livro do Sr. Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito, né? E aí, aqui, Bernardo fez um dos melhores trabalhos dele, que foi arrumar essas pesquisas desses homens, dando ênfase à divulgação da doutrina espírita, onde ele enfatiza aqui a pesquisa da filosofia espírita, da ciência espírita. Então, vemos nesse armado de investigação um acervo onde não temos o que nos queixarmos, né, de não ter onde buscar informações. Porque, na verdade, quem assim diz, infelizmente, desconhece o que é a doutrina espírita. E mais ainda, que a doutrina espírita, ela não está vinculada a conceitos, nem com religião, mas sim vinculada com a ciência. Não essa ciência corriqueira que nós ouvimos e vemos, né? A ciência convencional, mas é uma ciência voltada para a pesquisa da alma, porque muitos podem dizer, já que a filosofia espírita ela está vinculada com a ciência, então a ciência convencional ela tem toda a autoridade de falar da doutrina espírita. Não, a ciência convencional ela não tem autoridade, ela não tem capacidade de falar sobre a doutrina espírita, porque ela não estuda a ciência espírita com o seu mecanismo de, como é que eu vou colocar, de diretriz que ela exige. Então, ela não tem nenhuma autoridade para falar do espiritismo, porque ela não estuda. Ela pode falar de qualquer outra ciência, mas do espiritismo não. Para ela falar do espiritismo, ela tem que estudar o espiritismo, primeiro destituída dos entraves religiosos, segundo, do misticismo, né? E também do que nós chamamos esqueci o nome agora, quando eu lembrar eu digo. Mas aí nós vemos o seguinte, que a doutrina espírita, ela está sempre visando e trabalhando a imortalidade do homem, explicando, mediante aquilo que apresenta nos diversos aspectos da vida, que é a mediunidade. Então, a doutrina espírita, ela explica os fenômenos mediúnicos baseando-se em pesquisa. Ela não fala diga-se de passagem, que a mediunidade ela não pertence ao espiritismo, ela é de uma lei natural. Todos nós somos médiuns e essa mediunidade ela não precisa de nenhum vínculo filosófico ou religioso para que se manifeste, mas ela foi pesquisada buscando informações do próprio Kardec, o próprio Kardec buscando informações diretamente a esse meio que lhe favorecia, que foi as mesas girantes, e daí arrumou-se um corpo de doutrina. É aí que está explicado todo o fenômeno mediúnico. Se não todo ele nos livros da codificação, mas em livros complementares
que não são as colônias, né? E que também não são os romances, mas são esses livros, né? Desse homem, desses que agora está numa condição de espírito, Carlos Bernardo Loureiro, que buscou arrumar toda essa pesquisa desses outros irmãos que contribuem para a doutrina mediante a pesquisa. Então, a doutrina espírita, ela é eminentemente científica e com o seu pesar moral, porque não venham me dizer que, como muitos colocam aí, que a ciência espírita, como filosofia e religião, ela não tem nenhum fundamento, muito pelo contrário, porque a religião, ela está baseada em dogmas e o espiritismo não. Além do mais, além dos dogmas, dos seus aparatos de proteção. Na instituição espírita séria, nós não trabalhamos com aparatos, não trabalhamos com endeusamento, nós trabalhamos com psiquismo, com raciocínio, com a pesquisa, porque é isso que dá ao homem o progresso. Um padrão para agirmos, que é assim: se você não pensar igual a mim, você não presta, né? Você é destituída dessa sociedade porque você é estranha, você é assim, você é assado, porque você tem ideias próprias. Mas se você aliasse a ideias preconcebidas da ditadura, você é bem aceito, né? Então aí mostra que a nossa pequenez de ideias ainda é muito grande. Vale lembrar no que consiste as leis divinas e a Deus. Se o homem, na verdade, compreendesse Deus e as suas leis, ele, até hoje, diante de uma tecnologia tão avançada que temos, o homem não cultuava a imagem, né? Não fazia culto às imagens, como que se essas imagens fossem resolver todos os seus problemas, e que essas imagens respondem, assim diz eles, por todos os seus feitos, né? Então daí a gente vê que o homem não compreende em nada o seu Criador. Aí que eu estava vendo na semana passada uma reportagem sobre uma corrida de carro, os carros mais potentes do mundo. Muito bom, né? Agora, claro, diante de uma potência de um carro desse, o homem não sabe ainda responder a diretriz que o Criador derroga a ele. Muito pelo contrário. Ele simplesmente acha que existe algo além da morte. E este algo está totalmente destituído de inteligência. Esse algo vai ser dirigido por outrem. Então nós estamos aí sempre querendo ser dirigido por alguém, sempre querendo ser que alguém seja ditador da nossa vida, porque nós não queremos nos responsabilizarmos por aquilo que fazemos, seja ele de bom ou de ruim, porque as consequências virão, seja boa, seja ruim. Então daí se vê que esses homens, buscando pesquisar a imortalidade da alma, eles tinham como princípio extinguir essa informação. Primeiro que esses homens, eles tinham uma conduta a zelar. Não eram criaturas de pouco QI, né? Eram homens com situações sociais elevadas. E muitos deles estudavam, na verdade, a anatomia humana. Eles não poderiam deixar se enganar por uma criatura ignorante, né? Ou que dissesse que havia tal ou tal fenômeno, sem que eles buscassem pesquisar a fundo
e até comprometer-se a sua vida pessoal em prol dessas pesquisas, que foi o que aconteceu com Albert de Rochas, com Williams Crook, com o próprio esse romancista, esqueci o nome dele agora, esqueci agora, um César Lombroso, né? E tantos esses homens, eles comprometeram a sua vida pessoal, né? E até a sua vida econômica, porque eles investiram na pesquisa para ter uma resposta daquilo que se apresentava de forma, naquela época, muito aleatória, vamos dizer assim, e até vulgar, porque a manifestação dos espíritos logo de início, ela não tinha uma diretriz séria. Ela era vista levianamente, os espíritos se comunicavam de forma leviana, porque os seus intelectores assim procediam, né? Eles queriam tirar dos espíritos aquilo que eles achavam de interesse próprio, que era as diversas informações pessoais. Então, a manifestação dos espíritos era tida levianamente, ela não tinha uma diretriz séria. Veio tomar um corpo de doutrina depois de Kardec. Foi Kardec que deu essa diretriz de doutrina científica ao Espiritismo. Dali começou um intenso trabalho de pesquisa, onde era elaborado diversas perguntas em diversos aspectos da ciência, né? Então, o trabalho espiritual ali, junto com os espíritos, tomou uma diretriz séria. E aqui vamos ver qual foi a contribuição que Albert de Rochas, ou melhor, Eugênio Auguste Albert de Rochas, né? Que nasceu em maio de 1837 em Sainte-Firme, Alpes, França, desencarnando em Paris em 1914. Descendia de família provincial ilustre, de linhagem de antigos senhores do feudo. Detinha o título de conde, filho e neto de magistrado. Procurou seguir-lhes a carreira, sentindo, porém, que outras eram as suas inclinações. Decidiu retornar à liça universitária, formando-se em engenharia. A essa altura, ingressou no exército como tenente de arma de engenharia. Alçando o posto de coronel, participou como comandante de batalhão da Guerra de 1870. Tinha então 33 anos. Em 1900, deixou o serviço ativo e passou a exercer as funções cíveis de administrador da Escola Politécnica de Paris. A primeira contribuição importante do Conde de Rochas ao estudo da psicologia transcendental consiste na elaboração do livro histórico relativo à ciência de filósofos e à arte dos dramaturgos na Antiguidade, editado em Paris em 1882. Rapidamente, de Rochas passou das investigações históricas às investigações experimentais. E sua nova obra, As Forças Não Definidas, apareceu em 1887. Uma questão muito interessante a respeito de Albert de Rochas é essa. Observe que ele diz aqui, passou das investigações históricas para as investigações experimentais. Isso tem uma grande importância, porque a investigação dos fenômenos, ela é de extrema importância, mas a sua experimentação é que vai dar àquele que pesquisa a autoridade de falar. Era isso que acontecia com esses homens. Eles queriam ter subsídios para falar daquilo que ocorria. Hoje no Brasil é diferente, né? Muitos querem falar do espiritismo
sem pesquisá-lo. E aí associam, como Marcos coloca aqui muito bem, as seitas umbandistas, ou candomblecistas, ou religiosas. Pelo fato de verem a criatura associar ao espiritismo palavras sacramentadas, Deus lhe abençoe, Jesus está na causa, e esses montes, né, de ideias já desgastadíssimas, né? Desgastadíssimas, que chega a dar até agonia. Segundo, associar ao espiritismo a amuletos, como roupa branca, como outros objetos que tenham na instituição. Fazer do livro um amuleto como o Evangelho, porque o Evangelho está sendo tido como um amuleto, porque pega o Evangelho, ao invés de ler, para dali tirar as informações verídicas, faz do Evangelho um amuleto, né? Coloca lá em cima da mesa aberta em uma página para que ele abençoe. É isso que a gente vê. Ou se você pega, que importância tem um livro aberto dentro de casa ao vento? Porque o vento passa uma página, o vento passa outra página. Não é o vento aberto dentro de casa sem nenhuma finalidade. Quando que a finalidade está na leitura, no estudo, para que você possa até contestar. Porque nós não somos obrigados a aceitar nada, minha gente. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas temos a obrigação de pelo menos estudar para falar com conhecimento de causa. E não é isso que nós vemos. Nós vemos as pessoas querendo falar porque fulano ouviu e falou assim. Fulano disse, olha meu amigo, eu não tenho nada a ver com fulano, eu tenho a ver comigo. Se você me mostrar que você buscou e onde você buscou, eu até paro para lhe ouvir. Mas ouvir o que fulano diz, o que Beltrano diz. A dirigente da casa da instituição Maria Divina disse que é assim. Eu não disse que era assim. Eu pesquisei, avaliei e analisei assim. Eu não disse, porque eu não estou aqui para ditar regras a ninguém. Agora, para que você questione comigo, você tem que estudar. Você tem que buscar os livros, né, que é a diretriz da doutrina espírita, para que questione. Questionar sem estudo, meu filho, é tempo perdido. É tempo perdido. Porque nós temos as nossas más tendências de tudo aumentar, de tudo querer colocar um pontinho, né? Então, é como diz, a informação veio lá na frente. Até ela chegar aqui, ela já passou por muitas alterações. É o que muita gente questiona no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele tem o seu primeiro exemplar sem nenhuma alteração. E até hoje o Livro dos Espíritos não foi alterado de forma nenhuma, porque o homem não tem capacidade para isso. O Livro dos Espíritos, ele traz tanto perguntas como respostas, muito bem elaboradas, com profundo pensamento. Tanto sim que quando você pega hoje uma lição, uma informação que está lá, e depois de muito tempo você pega, você vai ter sempre informações muito mais abrangentes do que aquela que você tinha antes. Então é por isso que o Livro dos Espíritos ele não foi alterado, e nem vai ser, porque eu não tenho capacidade para isso. As colocações verbais e técnicas podem ser até alteradas, como vemos em alguns livros, pode ser até alterada. Mas o fundo do que, na verdade, os espíritos deixaram, não vão, porque ela parte de um princípio, de uma lei natural. Então daí é que a gente vê que falar das coisas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando se refere à doutrina espírita, que aqui no Brasil está desgastada, não pelos seus princípios, mas pelas colocações que as pessoas fazem inadequadas.
mediante ao quê? Aos seus interesses, como nós vemos muito pessoas se apresentarem como líder do Espiritismo, como representante do Espiritismo. O Espiritismo não tem representante nem tem líder. Os representantes do Espiritismo são as suas obras. Essas representam o Espiritismo. As suas obras que está aí, para aquele que assim queira, não sendo espírita, porque ser espírita é opção de cada um, é querer, é despertar, entendeu? Mas claro, temos a liberdade de lermos tudo, inclusive o livro do Espiritismo, porque criou-se assim uma ideia do seguinte: o livro dos Espíritos é um livro diabólico, né? Observe, quer ver, faça uma experiência, pega o livro dos Espíritos e saia com ele desfilando, com a capa virada para frente. Você vai ver as reações das mais diversas que você terá em termos dessa doutrina. Porque levou-se a doutrina espírita para o campo onde o diabo se manifesta, os demônios se manifestam. Agora, engraçado, os demônios que se manifestam aqui são caridosos, são bondosos, são tolerantes, são amorosos, né? Ajudam, procuram esclarecer. Esses demônios estão, né, no topo, né? Estão melhores do que aqueles que estão dando esse título de demônio. Por quê? Porque as suas atitudes estão mostrando o contrário. Enquanto que aquele que diz que o demônio se manifesta aqui, está sendo mais demoniado, porque ele está atacando uma doutrina que ele desconhece os seus princípios dos mais nobres. E aí levam para o campo das suas ideias místicas o livro dos Espíritos como sendo um livro demoníaco, um livro que ali os espíritos se manifestam, né? Como muitos vivem por aí dizendo que espírito de morto não se manifesta, mas está certo, espírito de morto não se manifesta não, que se manifesta é o espírito do vivo. Né? Até aí a gente vê a distorção de ideia. Espírito de morto se manifesta, não se manifesta. Não se manifesta mesmo não, porque morto não se manifesta. Quem se manifesta é o espírito do vivo, que largou o corpo e está se manifestando. E aí, essas obras, elas vão ficando para trás. Vão buscar, no meio espírita, o encontro com a luz. Né? O encontro com a luz. Agora, que luz? Porque o que se chama ainda o encontro com a paz, que paz? Analise bem o estado evolutivo nosso. Analise também quais são os princípios da doutrina espírita a levar ao homem. O Espiritismo diz que o homem tem que ter um encontro com a paz? Ou o Espiritismo diz que o homem tem que se politizar para ser menos ruim? Porque a paz não existe, não é nesse mundo. Em um mundo rasteiro e miserável, onde aqui, quando se faz o bem, é um ato extraordinário. Né? É um ato extraordinário, porque fazer o bem aqui, meu filho, é uma dificuldade, porque nós ainda não aprendemos, né? Nós gostamos que nos façam, mas fazemos, ainda estamos muito longe. Então, esse encontro com a paz, esse encontro com a felicidade, ou tantas outras frases belas que se colocam sem fundamento nenhum, até porque o homem está em um período de obsessão terrível, onde o campo musical, intelectual, moral, cada vez mais decadente. Onde hoje é mais fácil
proteger um animal do que proteger um homem. É mais fácil o homem pegar a caneta para deliberar a proteção de um animal do que de um homem, porque o homem está valendo menos do que o animal. Daí nós estamos vendo a decadência moral que cada vez o homem está, para que ele tenha um encontro com a paz. Eu não sei que paz é essa. Deve ser a paz do bolso cheio, né? Ou a paz da barriga cheia. Porque não tem outro. Mesmo porque o homem está no estado moral cada vez mais deplorável. Né? Onde é que está essa paz? Se Jesus, mediante a sua apresentação aqui no corpo físico, dissera que o homem é promotor do seu destino quando ele disse que a cada um segundo as suas obras. Uma sociedade onde as virtudes são a vergonha e as virtudes se aplaudem. Né? E aí ficam querendo que Jesus volte para consertar o quê? Né? O quê? Nada, Jesus não tem nada que consertar. Uns já estão dizendo que eles estão vivendo a paz porque Jesus veio para morrer na cruz. Eu não sei que paz é essa. Né? Jesus veio para nos salvar, para deixar paz. Agora veja a sua paz, os conflitos no lar, que é natural, porque os espíritos são estranhos, com os seus ensejos, os seus desejos, as suas ideias. São espíritos muitas das vezes inimigos de reencarnações e reencarnações, e a paz existe. Os conflitos sociais, onde o poder político vive assambarcando os direitos humanos de comer, de beber, de ter uma moradia digna, de ter uma educação decente. Onde é que está a paz? Né? Onde uma criatura que se relaciona com a outra por largar é degolada, isso é paz? Aonde é que nós podemos, aonde é que a doutrina espírita entra aí? Mostrando ao homem a sua imortalidade, mostrando ao homem a sua atuação como espírito, mostrando ao homem que a vida não se extingue no túmulo, mas ela continua, mostrando também a esse homem que a paz que ele tanto anseja está mediante a ele respeitar o outro. Primeiro ele tem que aprender a se respeitar. É como muita gente diz: eu amo fulano. Ninguém ama outro sem que não ame a si próprio. Primeiro nós temos que aprender a amar a nós mesmos. Porque essa palavra amar eu acho tão desgastada que eu não gosto de falar. Eu não diria amar, porque eu não sei nem o que é amor. Eu não sei o que é amor, não vou mentir. Eu venho aprendendo sim a buscar, a tentar fazer ao outro o que eu quero que o outro me faça, a tentar. Porque eu ainda sou tão inferior, eu não sei o que é amor. Se amor é essa palavra medíocre que a gente vê aí, esses gestos medíocres, né? De dar, de acalentar, que não tira o homem das suas algemas, isso para mim não é amor. Né? Isso para mim não é amor. Ou então o amor familiar, que é aquela coisa entre nós mesmos e os outros que se acaba, isso é amor. Porque tem que amar o outro, aí o outro está precisando, o amor dele só consiste assim, em ele dar aquela ajudinha e ó, enquanto o outro está precisando, ele está lá. É igual a filho ruim. Filho ruim é assim. Ele só liga para a mãe pelo telefone. Ô mãe, como é que tá? Tá mãe, tá bom, tá, felicidade, tá, tchau. É o amor. Isso para mim é filho ruim. Eu sou sincera. Porque quando a gente precisa, quando a gente na verdade temos o sentimento de ajudar, a gente observa as necessidades, observa, a gente não pergunta, a gente observa e ajuda. Mas quando a gente só quer ajudar superficialmente, a gente ou liga ou pergunta: você está precisando de quê? Observe. Quando a gente não quer, você está precisando de quê? A criatura sofrendo horrores, moralmente e materialmente. A gente procura saber o que é que ela está. Aí que eu estava no ônibus,
Eu vinha para casa essa semana e aí eu estava vindo para casa e me deparei com uma criatura, né? Ela adentrou o ônibus do serviço masculino. Meu amigo, essa criatura começou a contar tanta choradeira e que ele estava assim assado, estava com uma caixa de medicação, que ele tinha que tomar aquela medicação porque, segundo ele, isso é lá daí que eles contam, né? Tinha sido roubado, tudo que ele tinha sido roubado, inclusive a guia, olhe bem. E ele tomou tanta cacetada no braço, só no braço, viu? Que estava impossibilitado de trabalhar. Quando o homem passa, me passou um fedor de cachaça, mas eu estava tão assim agoniada, que aquilo me passou, mas eu senti aquele cheiro assim de álcool, assim, mas nem prestei atenção, fiquei na minha. Ou botei as antenas para eu escutar, né, e fiquei na minha. Estou de casa só na minha sentada. E que ele tinha que fazer uma cirurgia, não sei o quê. Aí todo mundo aí começou a coçar o bolso, né? Quem não coçou foi eu. Porque eu não tinha. Aí, e mesmo se tivesse também não dava. Também sou realista. Aí eu comecei a prestar atenção. Aí a gente tá aí de mim, começou a ficar logo agitada, né? Meteu no bolso, pegou o dinheiro, ficou com o dinheiro não. Eu acho que alguma coisa e ficou me olhando, né? Eu acho que ela disse assim, eu vou prestar atenção, se ela vai, se ela der, eu também dou. Aí eu ficava sentada lá, ficava na minha, só escutando a ladainha dele. Não foi nada. Olha só como a gente aprende a observar o psiquismo alheio. É aí que eu digo a importância de nós nos politizarmos. Como é que se diz? O fortalecimento que nós adquirimos, psíquico e emocional. Não foi nada não. Olhe como a lei age. Ele sentou-se depois de todo mundo ter dado que tinha alguma coisa, ele sentou-se ao lado de uma criatura. E a criatura desenvolveu ali uma conversação. Aí, segundo ele, disse que era para ler tal ou tal livro, que segundo ele era a Bíblia. Que ele tinha achado assim, assado, segundo as concepções dele. Observe. Ele virou e disse assim, eu cá tenho duas mulheres. Olha, tenho duas mulheres, tomo uma cachaça acirrada. E eu assim como um terreno pra cara dele. E os dois caras, o rapaz na frente, estão me olhando. Aí o outro virou pra olhar assim pro outro assim, rapaz, é mesmo? Olha, quer dizer, o que é que nós vemos nisso aí? Usurpar da consciência alheia. Um homem que tem duas mulheres, ou tem duas famílias, né? Toma uma cachaça lascada, como ele disse. E estava pedindo. Não é verdade? Paremos para analisar, minha gente. É o que eu disse aqui. Quem precisa, muitas das vezes, nem está pedindo. Agora, você sabe o que é isso? O que leva essas criaturas a isso? É o sentimentalismo. É aquela ideia, eu peço, e como as pessoas são boas, ainda é bom, rapaz, mas é bom, que a gente pega e vai no nosso bolso e dá. Eu estou errada? Aí eu estava conversando com a criatura ao meu lado. Ela disse, menina, tá vendo aí? Rapaz, eu ia pegar meu dinheiro suado a dar. Eu disse, pois é, senhora. O que nós estamos precisando é nos politizarmos. Porque nem sempre quem pede é necessitado. Isso criou um vício. Criou-se um vício. Eu lembro-me que uma vez eu tinha saído daqueles trabalhos da instituição e como eu pegava duas conduções para ir para casa, na segunda condução, adentrou-se uma criatura que esta criatura contava horrores que estavam acontecendo na vida dela. Ainda não tinha essa experiência, né? Ainda não aprendia a usar, não tinha ainda usado a razão. Aí essa criatura falou horrores que estavam acontecendo na vida dela. Eu estava com dinheiro de transporte, eu ia trabalhar no outro dia.
né? Já estava contado. Eu peguei esse dia de transporte, o único, se acontecesse ali o carro quebrar, eu ia ficar na rua, porque era o único dinheiro que eu tinha. Peguei e dei, tome aqui, junto com as outras pessoas. Quando esse camarada desceu, meu amigo, o colega dele, que conhecia ele, disse: rapaz, esse era um drogado. Eu conheço esse cara era assim, tinha bom emprego, agora está essa situação. Eu olhei assim e disse: está vendo? Quer dizer, tudo isso a gente vai, não é que não tem a ver com o espírito, não tem, porque a gente tem que aprender a desenvolver a razão. Temos que aprender a avaliar as pessoas pelo que nos apresenta. Nós somos assim, espíritos ainda dessa qualidade. Então nós não podemos atribuir tudo à obsessão, não. E não só o poder político. O político tem sua grande compartilha, mas nós também temos. Olhe como nós agimos. Quando Jesus foi o maior pedagogo que nós tivemos. Quando Jesus disse a Pedro que não desse o peixe, mas que desse a vara para pescar, ele estava dizendo a Pedro que não alimentasse a ignorância dele, não. E que não alimentasse também a inação. Porque eu peço hoje, peço amanhã, peço constante. Eu viro o quê? Um pesar na sociedade. É a mesma coisa da caridade. Quando muitos dizem assim: se eu fosse rico eu dava. Não está dando como pobre, mas nem como rico. Se como pobre está com a mão fechada, mas nem como rico. Não é verdade? Porque na verdade, minha gente, não é dar, é aprendermos a dar. Da mesma forma é o que acontece com as manifestações espirituais. Vemos aí muitos fenômenos serem alterados pela má vontade e pela maldade do homem. Isso não quer dizer que esses fenômenos, por eles serem sido alterados, eles não são verdadeiros, eles são. Agora, esses fenômenos têm que ser estudados por pessoas sérias. Por pessoas sérias. Aqui nessa pesquisa de Rochas, ele diz o seguinte: muitas experiências dele deram errado. Ele não teve, ou melhor, não é que deram errado, não teve um êxito, né? Como ele esperava, das manifestações dos espíritos, porque ele agira de forma própria. Delane, no seu livro A Reencarnação, fala sobre isso, que Rochas não foi feliz nas suas pesquisas mediante a apresentação dos espíritos nos fenômenos, porque ele atuava de forma que ele achava que só a sua atuação era suficiente. Não. Aí Delane diz que se Rochas invocasse os espíritos, as suas pesquisas teriam muito mais êxito, com certeza, porque não é o encarnado que comanda os espíritos, são os espíritos que age onde quer. O encarnado tem a obrigação de se politizar. Mas as manifestações dos espíritos não dependem dos encarnados, como muitos acham aí. Depende dos espíritos. São eles que coordenam como ou não deve ser. Como muitos encarnados se arvoram, principalmente no que se refere à manifestação dos espíritos, e tantos outros fenômenos, um deles, diga-se de passagem, que é a reencarnação, que muitos têm a presunção de dizer que ele foi que gerou os filhos. Muitos cientistas dizem que foi eles que foi o promotor de gerar os filhos, os chamados filhos do profeta, né? E que na verdade os responsáveis
o responsável maior é Deus. E aqueles que dirigem por obra, ou melhor, por ordem do Criador, são os espíritos. E não são espíritos inferiores não, viu minha gente? São espíritos esclarecidos, não são espíritos de luz. São espíritos esclarecidos. Porque quando nós dizemos que espíritos esclarecidos, são espíritos que buscaram saber como essa lei se dirige. Não foi pelo simples fato de dizer que é assim ou assado. Observe que aqui Rocha saiu do fenômeno de investigação, né, para a experimentação. Isso tem uma grande importância, porque a experimentação, ela dá subsídios ao homem de falar com conhecimento de causa. A pesquisa, mediante a busca dos livros, é importante, mas a investigação também. Como é que você vai falar sobre determinada questão se você não investigou nada? Ou pelo simples fato de ter lido. Aqui, quando fazemos citações desses espíritos, nós temos primeiro a preocupação de saber se eles fizeram essa experimentação. Porque ditar todo mundo dita. E os romances? Os romances não é ditados. São verdadeiros? Não. Não são verdadeiros. Esses romances que nós vimos aí, a gente não. Nós não largamos as nossas vinculações com o corpo de imediato. Isso é dependendo de cada espírito. Nós levamos muito tempo para nos desvencilharmos das questões físicas. Então, como é que uma obra romancista vai afirmar o comportamento do espírito? Se o que ele mais fala é mera criação sua, é mera criação sua, não tem nada ali que possa comprovar, como está lá em obras póstumas, que Kardec prova, primeiro, as datas, segundo, os nomes e os lugares que essas criaturas viveram. E está lá dessas pesquisas foi um mendigo de... Como é o nome, Marcos? Esqueci o nome agora. Chamava mesmo Pai Max. Pai Max. Era um mendigo, Conde Max. E Kardec ali detectou que ainda existira aquele lugar onde ele vivera. Porque ele, quando largava o corpo, ele ia para lá. Ele ia para lá. Então daí a gente vê como também no livro A Reencarnação de Delane, onde ele faz diversos relatos pesquisados de pessoas que viveram na França e ali passaram por seus momentos diversos e estavam lá. A sua história é gravada, né? Não é um romance improvável ditado por uma criatura que desencarnou aqui com as mais diversas perturbações que nós levamos. Porque não é pelo fato de estarmos na instituição espírita ou de participarmos de um trabalho que isso nos vai dar certeza do que nós estamos vendo é real. Primeiro, que a doutrina espírita, ela deixou como diretriz a investigação. Você tem que investigar se aquilo é real, né? Se aquilo existe. Qual foi a época? Se o espírito realmente viver aquilo. Então não é com 2 ou 3 razões que vai se acreditar em um romance ditado pelo simples fato de ser espírito. Pelo simples fato de ser espírito. A questão da posição do espírito não diz nada sobre ele, porque somos todos espíritos. A posição do espírito só vai realmente dar autoridade ao que ele fala mediante a pesquisa da sua vida, do que ele foi, né? Como está lá nos livros
no livro, ou melhor, no livro dos Espíritos, que tem lá os diversos personagens que contribuíram para a doutrina espírita, um deles foi Santo Agostinho, né? E lá está sobre a vida de Agostinho, quem foi ele, em que época ele viveu, onde ele viveu, né? É um exemplo para seguirmos. Não é pelo fato da criatura dizer que é espírito e aqui relatar uma série de fatos que vai se acreditar nele. Era essa a preocupação desses homens. Quem realmente estava relatando esses fatos? Era o encarnado como homem, que podia ser um embuste, ou era o espírito, que foi um dia homem? Era essa a preocupação. Então, essa informação que se divulga dos encontros, dos mais diversos, que o homem tem que ter exterior, não vai mudar em nada a sua vida. O homem não vai mudar pelo simples fato de uma mudança de calendário que muitos acham que é a 8ª maravilha do mundo, todo ano a mesma coisa. Papai Noel, coitado, já está desgastado. Já está um desgaste só. Né? Como não tem mais como é que se diz? Um tema, né? Cada ano agora é um tema. Esse ano é os ursos, né? Talvez para o ano pode ser até uma que puxa a carroça do Papai Noel. Não precisa, hein? A rena. Para o ano pode ser até um tema a rena, né? Faz parte do Papai Noel. E aí a gente está vendo esse desgaste, né? Essas luzes acesas gastando uma luz de lascar. Os brilhos que a gente não vê. Passa ano, entra ano, sai ano. O homem continua ignorante, continua sendo roubado, continua roubando, continua matando, as catástrofes aí. E é isso aí, não muda nada. Mas se não tiver, que nada, você é muito radical. Se não tiver essas ilusões, como o homem vive? Viveria melhor, viu? Viveria melhor. Que teria uma moradia digna, investiria no seu estudo, seria menos roubado, né? É isso aí. Porque ele aprenderia que não é o exterior que vai mudar ele, mas é ele que tem que mudar. Não é o exterior que vai dar ele diretriz de raciocínio, mas é ele que tem que buscar essa diretriz mediante a sua politização. Se não nessa, mas de outra, na próxima que ele vier. Porque criar o seguinte, criar uma norma, uma diretriz dessa forma. Como muitos ainda, ou melhor, como muitos adoram a reencarnação, diz assim: na próxima reencarnação eu vou ter isso e isso. Na próxima reencarnação eu vou ter isso e isso. Como? Você não fez nada, não criou nada. Se nós somos perene, mas acredita assim, não, eu vou largar o corpo, vou tomar outro melhor, e as minhas condições sociais, econômicas, políticas, né, será diferente. Como? Se nós somos espírito perene, essa mudança não existirá. A única mudança que existirá é o corpo, que eu vou tomar um corpo diferente. Fora isso, tudo continuará da mesma forma. Não mudará nada. Se parou ali, vai ter que recomeçar ali, né? Se deu para trás, vamos dizer assim, vai ter que recomeçar no mesmo ponto que partia. Não vai ter outro caminho. Porque Deus não vai dar ao homem o que ele não plantou. Quer dizer, você vai se tornar melhor, os seus meios se tornarão melhores,
Mediante ao quê? Ao trabalho. Não, mas eu cometo os meus... o período festivo. Não é que nós somos contra, eu não sou contra nada. Eu estou aqui simplesmente avaliando a diretriz da vida que nós mesmos criamos. Nós cometemos excessos o ano todo. E isso vai gerando em nós energias cada vez mais dantescas. É nisso que deveria falar esses encontros. É nisso que deveria falar. Né? Os excessos que o homem comete, que terá repercussão nessa e em toda a sua reencarnação. Porque se nós começamos a resgatar de hoje, vamos seguindo esse resgate até ele ter um fim. Mas com o trabalho do homem. É como eu estava fazendo uma análise. A criatura vem sem um braço, sem uma perna e com um cigarro na boca. E aí? Mas é problema dela. Eu não estou dizendo que não é problema dela. Eu não estou avaliando, observe, eu não estou avaliando a criatura, porque eu não tenho capacidade. Eu estou aqui avaliando as nossas condições. Bom, se Jesus disser a cada um segundo suas obras, e o Espírito diz que nós expiamos as nossas faltas, a nossa falta começa na apresentação do corpo, das lesões, das doenças que nós temos. Isso apresenta no corpo. Não é fruto dos genes do nosso pai e da nossa mãe, mas é fruto das nossas atuações. É isso que eu quero dizer. Então, se eu já trago essas debilitações do corpo e continuo ainda praticando os mesmos atos, vai depender de quê? De Deus? Como muitos acham que Jesus tem que voltar para consertar o mundo. Eu não sei como. Eu não sei o quê. Como é que Jesus vai consertar o mundo? Até porque Jesus não é maluco de vir para aqui. Se antes ele enfrentara aquela situação que só ele sabe dizer que não foi coisa boa, imagine hoje, com essa tecnologia, quando ele abrir a boca para falar, já sabe, o couro come. Porque ainda não aprendemos a ver que Jesus, ele afrontou a lei da época. Ele chamou o homem para reflexão. Ele não alisou os defeitos do homem, as suas inqualidades. E pelo contrário, que diga-se, quando vendera o nome deles nos templos, também quando dissera raça de víboras, hipócritas. Então o que Jesus vem fazer assim aqui? Se a própria humanidade que é culpada da sua situação e ainda querem viver na hipocrisia de dizer que Jesus vem salvar o mundo. Salvar de quem? Se nós somos os errados, nós somos os promotores dos nossos erros. E Jesus apontara naquela época esses homens com essas mesmas posturas. Ele vem para aqui fazer o quê? Ele vai dizer: Deus que me livre.